Já tô a metade do meu dia tentando gravar esse vídeo, mas finalmente agora acho que vai dar certo, então vamos lá. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje eu queria falar sobre um texto que eu tava refletindo. Já tem um tempo que eu queria gravar, na verdade, um vídeo falando sobre isso, né? E é sobre 1 Samuel 15. E quem já leu, né, a Bíblia, e principalmente quem já leu esse capítulo, vai entender do que eu quero falar hoje. É um capítulo onde fala sobre o momento onde Deus ele rejeita Saul, né? E ele procura por outra pessoa para colocar como rei, e consequentemente depois vem Davi. Enfim, e é um capítulo que tem um verso que é muito conhecido até, que é onde Samuel fala sobre ser melhor obedecer do que sacrificar. E, bom, falando sobre isso, eu queria trazer uma reflexão sobre o quão melhor é nós obedecermos ao Senhor, o quão melhor é nós obedecermos do que fazer sacrifício, sabe? Do que ficar tentando fazer um malabarismo com as coisas, principalmente com Deus, porque quando Deus nos pede para fazer algo, principalmente, a gente sempre, né, tem como objetivo fazer aquilo que Deus mandou. Mas e quando a gente, na verdade, é como Saul? Quando a gente faz meio que esse malabarismo e tenta contradizer as coisas, tentar fazer um contorno, pegar um atalho, entende? Para que tudo se torne melhor e mais rápido para nós, sabe? E com isso a gente se desvia em alguns pequenos pontos do caminho que o Senhor pediu para que a gente trilhasse. E talvez você vai falar, nossa, mas tem problema em eu fazer alguns pequenos deslizes naquilo que o Senhor me pediu? E eu preciso te dizer que tem sim. Na verdade tem muito problema, porque quando o Senhor nos pede para fazer algo, ele é bem claro, ele é objetivo naquilo que ele espera de nós. Porque nós somos chamados a isso, sabe? A reconhecer quem o Senhor é e a andar em obediência segundo aquilo que Ele nos exorta e aquilo que Ele nos ensina. E se você começa a entender que é permissível pequenos deslizes em algumas coisas, isso vai se tornando gradativo e quando você vê, você já está fazendo coisas totalmente erradas e desvirtuadas de um caminho que o Senhor tinha te direcionado, entende? Então, tudo com o Senhor é muito gradativo. Se você começa a honrá-lo em pequenas coisas, gradativamente você vai se ver honrando o Senhor também em grandes coisas. Se você começa a falhar com o Senhor em pequenas coisas e não ajeita isso logo de cara, isso vai se tornando algo maior e constante, e quando você vê, você está falhando muito com o Senhor e não está nem percebendo isso. Então, é isso. O capítulo 15 de 1 Samuel fala sobre quando Samuel ele vai até Saul e ele traz uma mensagem do Senhor pedindo para que ele vá até o povo amalequita e destrua todo o povo. O Senhor é bem claro com aquilo que ele pede. Ele fala para que não deixe nada, sabe? Desde crianças, animais, idosos, nada pode ser deixado para trás. Tudo deve ser destruído, porque era um juízo que o Senhor estava trazendo sobre aquele povo pelos atos de pecados e inconsequências daquilo que eles fizeram. E Saul vai lá e ele faz em partes aquilo que o Senhor pede, mas quando ele volta trazendo o que era bom. E na verdade aqui no capítulo 15 é dito isso, que ele destruiu aquilo que era perecível, aquilo que era desprezível, mas trouxe o que era bom. Ele trouxe o que era bom com ele, que foram os animais, e enfim. E quando Samuel viu isso, ele logicamente anotou, tem alguma coisa errada aqui. E eu acho muito interessante porque quando Samuel questiona ele de primeira, ele fala, não, ele primeiro fala sobre ter trazido os animais para sacrificar ao Senhor, mas como que a gente pode esperar sacrificar algo ao Senhor que ele já desprezou, sabe? Eu achei isso muito interessante, foi até uma reflexão que eu me peguei fazendo comigo mesmo. Como é que a gente pode esperar, às vezes, oferecer algo para o Senhor que Ele mesmo já rejeitou, sabe? Isso não faz sentido, isso não tem sentido algum, você querer entregar alguma coisa nas mãos do Senhor que Ele já não quer, que Ele não aceita, e que na verdade Ele pediu para que você deixasse, sabe? Para que você jogasse aquilo fora. E também sobre quantas vezes o que é bom aos nossos olhos é mal aos olhos do Senhor. Às vezes, quando não, em grande maioria delas, o menos é mais pro Senhor, sabe? Coisas a gente quer enfeitar o presente, ou fazer algo mais bonito pro Senhor, e a gente precisa entender que Deus ele não precisa disso, sabe? Ele continua sendo Deus na completude daquilo que ele nos pediu para fazer apenas, sabe? Com o Senhor não existe essa de eu vou fazer a mais porque ele vai se sentir mais, ele vai gostar mais disso, ele vai me ver como um filho melhor, ele vai se sentir mais confortável, ele vai falar, nossa, olha como esse meu filho me ama porque eu pedi para ele fazer isso e ele fez a mais.
sabe? Não, com o Senhor não existe isso. Se Ele te pedir para fazer aquilo, faça exatamente e especificamente aquilo. Não tenta fazer mais do que Ele te pediu, porque Deus, ele não é, sabe, um ser humano que tem um ego inflado e precisa que a gente constantemente tente validar ele, sabe, a partir disso. Deus, ele não precisa dessa validação. Tanto é que se você ler lá em Tiago 1,17, tá falando sobre isso, sabe? No Senhor não há sombra de variação, não existe sombra de mudança no Senhor. Ele permanece constante e sendo quem ele é na pessoa dele. Deus é pleno, Deus ele é perfeito e nada do que a gente possa fazer vai validar ele ou tornar a pessoa de Deus melhor, entende? Então, quando ele nos pede para fazer algo, quando ele está nos convidando a isso, não é na expectativa de que nós possamos resolver um problema a qual Deus não consegue resolver. Ele está fazendo isso apenas porque ele quer nos fazer participantes daquilo que ele está fazendo na história do seu povo, entende? E isso desde o princípio da Bíblia até os dias de hoje. E quando você tem esse entendimento de que nada do que você faz consegue validar quem Deus é, porque ele já é pleno, já é perfeito em quem ele é em si próprio, você vai fazer as coisas com mais excelência, entendendo que aquilo que o Senhor te pediu para fazer já é o suficiente. Você não tem que ficar se forçando a fazer mais ou tentar fazer alguma coisa mais bonita, sabe? Sair da curva para poder que as coisas fiquem mais atrativas, achando que isso vai agradar mais a Deus do que aquela outra coisa que o Senhor também pediu para um amigo seu, para um irmão, e que aquela pessoa fez da forma como Deus pediu e ele se agradou, sabe? Tipo, nossa, o Senhor se agradou daquele ali que fez da forma que ele queria, então eu vou fazer ainda melhor para que ele se agrade ainda mais do meu, porque isso na verdade mostra um egocentrismo nosso, sabe? Como nós somos egoístas, às vezes a gente quer fazer muito as coisas conforme o nosso achismo, conforme o que os nossos olhos têm a capacidade de ver. Quando o Senhor nos pede para fazer algo, é porque Ele já sabe das intenções do nosso coração e porque Ele também sabe que nós, como seres humanos, somos falhos e nada daquilo que a gente faz é pleno e é perfeito em sua totalidade, entende? E quando Samuel continua a questionar Saul, eu acho até interessante porque de primeiro ele fala aquilo sobre ter trazido os animais para sacrificar o Senhor e depois quando Samuel volta a questionar ele falando, mas o Senhor não se agrada? Se agradaria o Senhor de sacrifícios e não que se obedeça à palavra dele, ele vai lá e fala que foi pressionado pelas pessoas. E isso também revela algo que é muito interessante, porque muitas das vezes a gente quer fugir daquilo que a gente fez, sabe? A gente quer esconder o nosso pecado, a gente quer esconder o nosso erro, a gente busca culpa em todas as outras coisas, em qualquer outra pessoa, nas circunstâncias, mas a gente nunca se coloca como culpado, sabe? Muitas das vezes a gente faz isso. A gente prefere buscar qualquer outro motivo ou consequência para aquele erro, mas menos nós mesmos, porque a gente sempre acha, por muitas das vezes, que a gente tá certo e que aquilo que a gente fez tá legal, sabe? Mas se o Senhor não tá se agradando daquilo, é muito mais coeso você compreender que aquilo que você fez não foi legal e pedir perdão pro Senhor, sabe? Em vez de fazer como Saul fez, em ficar tentando contornar a situação e falar, não, mas o povo me pressionou a fazer isso. Não, mas eu trouxe porque eu queria sacrificar esses animais ao Senhor. Quando ele teve noção de que o que ele tinha feito era realmente errado e Samuel estava pressionando ele, sabe? Exortando, falando, por que você fez isso? Então ele tentou desviar a atenção e a raiva, sabe, do Senhor de sobre ele, sabe, para qualquer outra coisa, para qualquer outra pessoa. Enfim, e é muito interessante isso. Eu até recomendo que você faça a leitura do capítulo inteiro e busque meditar sobre isso, porque o Senhor vai falar muito ao seu coração, como ele falou o meu, sabe? E é basicamente isso. Eu queria trazer mais uma forma de entender que nada do que nós fazemos consegue validar quem o Senhor é, em primeiro lugar, e também que Deus ele não precisa se validar a partir daquilo que a gente faz. Muitas das vezes o que o Senhor vai te pedir para fazer é o suficiente. E talvez você pense, nossa, mas isso que o Senhor me pediu para fazer é tão pequeno, sabe? É tão pouco que eu me sinto na necessidade de fazer algo a mais. Mas se o Senhor não te pediu para fazer esse algo a mais, não faça, porque você vai estar em desobediência. Faça única e exclusivamente aquilo que Ele te pediu, seja pequeno, seja grande, seja, sabe, mega, ultra perfeito e grandioso, como você começar um projeto novo, como você começar a fazer um plano novo, ou em simplesmente se sujeitar àquilo que o Senhor pede para que você faça no seu dia a dia, sabe? Em que você permaneça inserido naquilo que Ele te colocou. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, pode ter certeza. E também, às vezes, nós vivemos muito de superficialidade, sabe? Nós nos permitimos chegar a esse lugar e Jesus confrontava muito os fariseus da época por causa disso, sabe? Porque, às vezes, quando nós estamos seguindo ao Senhor, nós queremos viver muito de aparência, sabe? Eu aparento ser alguém que serve ao Senhor, eu aparento ser alguém que sacrifica ao Senhor, eu aparento ser alguém que
entrega as coisas a ele, sabe? Como Saul estava fazendo. Vou sacrificar esses animais ao Senhor, mas isso era uma superficialidade para esconder o ego e o erro que ele tinha cometido ao fazer aquilo e desobedecer ao Senhor. E Salmo 51, verso 17 diz que o verdadeiro sacrifício que agrada ao Senhor é um coração contrito e quebrantado. E o que significa isso? Significa que quando nós não temos nada a oferecer ao Senhor, senão aquilo que nós já temos, que é o nosso coração, são as nossas lágrimas, sabe? Aquilo que é de mais pobre, aquilo que é de mais simples, é isso que realmente agrada ao Senhor. E os fariseus, na época de Jesus, por exemplo, eles gostavam muito de viver de aparência, sabe? De serem homens que gostavam de aparentar, jejuar demais, orar demais, porque isso enchia o ego deles. E, na verdade, quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, quando nós voltamos os nossos olhos para Jesus, nós entendemos que não é sobre aquilo que nós carregamos, mas é sobre aquilo que o Senhor pode trazer dele e do trono dele para colocar em nós, para que então isso ganha espaço em nós, entende? E é o que o apóstolo Paulo também nos fala, que é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Então entenda isso também, que uma vida de superficialidade não funciona com o Senhor, porque muitas das vezes você está fazendo muitos sacrifícios e muitas entregas, mas isso não significa propriamente dito que o coração do Senhor tem se agradado disso. Reflita um pouco e veja se às vezes o Senhor não pede a você, na verdade, mais devoção. Às vezes algo tão simples, sabe? Algo tão pequeno que para você não tem valor, mas que para o Senhor é algo tão precioso, sabe? Porque nós sempre queremos fazer grandes obras, nós sempre queremos fazer o que há de mais grandioso, mas às vezes o Senhor só espera de nós um coração contrito e quebrantado, como diz em Salmo 51, para que então o poder dele passe a se aperfeiçoar em nós e ganhe forma e espaço cada dia mais e mais. E é basicamente esse o vídeo de hoje, gente. Entenda que é sim muito melhor você obedecer ao Senhor e fazer aquilo que agrada a Ele, aquilo que Ele te pediu, em vez de tentar fazer um sacrifício a mais para que você tente validar quem você é e tentar principalmente validar aquilo que o Senhor te pediu para fazer. Entenda que aquilo que o Senhor te pediu para fazer é suficiente, aquilo que Ele te deu como uma ordenança é o suficiente e vai continuar sendo suficiente, porque Deus ele não nos chama para fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo porque Ele precisa de nós, mas Ele nos chama para fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo porque Ele quer ter comunhão com nós. Ele deseja ter essa comunhão, esse contato do homem para com Deus. E isso tem sido resgatado desde o início da Bíblia até os dias de hoje, desde a época que Jesus se entregou por nós na cruz e até a eternidade, quando Ele vir para nos buscar novamente. Esse sempre foi o plano original da Bíblia. O Senhor estar em comunhão com o homem, em contato com a criação. E é esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero que ele tenha te ajudado. Mais uma vez eu falo. Eu deixo aqui como indicação até de leitura, talvez, para essa semana. Medita sobre o capítulo 15 de 1 Samuel, que eu acho que o Senhor vai falar grandemente ao seu coração. E é isso aí, gente. A gente se vê numa próxima e Deus abençoe. Tamo junto, galera. Tava aqui editando o vídeo para poder postar ele. Olha só o versículo do dia hoje no meu aplicativo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mais uma vez falando sobre aquilo que eu tava gravando no vídeo, sobre coisas pequenas como amar o Senhor. Já são o suficiente e já bastam para que nós não venhamos constantemente tentar validar Ele com coisas grandiosas e com grandes sacrifícios. É isso aí, gente. O Joia não querendo focar muito bem.